Meu nome é João Victor Alcoforado de Araújo, participante do projeto intitulado Análise da interação dos peptídeos antimicrobianos vegetais frente a epítopos e enzimas do novo coronavírus, SARS-CoV-2, sob a orientação da professora doutora Thais Gaudêncio do Rego, como PIVIC, com plano de trabalho prospecção de peptídeos com potencial antiviral para desenvolvimento de fármacos. O presente trabalho se enquadra no ODS Saúde de Qualidade. E ele foi elaborado diante de um contexto no qual não havia remédio ou vacina para combater a Covid-19, uma doença viral altamente infecciosa e que apresenta disseminação exponencial. A Covid-19 pode apresentar diversos quadros clínicos, desde assintomático, quadro leve, quadro severo relacionado à insuficiência respiratória e quadros clínicos mais graves, onde há necessidade de respiradores. E por essas razões, a Covid-19 ela pode levar ao colapso dos sistemas de saúde. E durante a época do desenvolvimento do trabalho, existiam apenas medidas profiláticas, e dentre elas o distanciamento social, que apresentava sérios efeitos colaterais, como é o caso de problemas psicológicos e também problemas econômicos. Diante do exposto, verifica-se a necessidade do desenvolvimento de fármacos para o combate ao coronavírus. E uma pergunta que pode ser feita é por que peptídeos antimicrobianos vegetais? Bem, esses peptídeos eles compõem o sistema de defesa das plantas, apresentam ação antiviral, antibacteriana, antifúngica e várias outras ações, e seus modos de ação fazem com que eles sejam colocados como uma alternativa para o combate a patógenos resistentes. Além disso, diversos estudos demonstram o potencial antiviral desses peptídeos, como é um caso de um estudo que demonstra a capacidade de inibição desses peptídeos no combate à replicação viral do vírus da imunodeficiência. E também um estudo que mostra a capacidade de ligação desses peptídeos a proteínas virais, como é um estudo que fez isso com o vírus do MERS-CoV. Além dessas razões, os peptídeos eles apresentam alta especificidade e também uma baixa toxicidade, que é um dos principais gargalos no desenvolvimento de fármacos. Os objetivos desse trabalho são avaliar ensilicamente, o potencial antiviral de peptídeos antimicrobianos de origem vegetal para o desenvolvimento de fármacos, mais especificamente contra a MPRO, que é a principal protease do coronavírus, responsável pela sua replicação. E, por essa razão, definiu-se os seguintes objetivos específicos: prospectar e selecionar peptídeos de origem vegetal com potencial antimicrobiano e implementar um docking molecular com esses ligantes em relação ao receptor main protease e verificar suas respectivas energias de ligação. Além disso, a implementação de um pipeline de docking a partir de estudos similares para testar realmente os nossos resultados em relação a demais estudos da literatura e, por fim, a análise através da ferramenta de dinâmica molecular. Assim, definiu-se a seguinte metodologia. Primeiramente, a busca por peptídeos antimicrobianos vegetais com ação antiviral descrita na literatura. E esses peptídeos eles precisavam apresentar os seguintes critérios. A partir desses critérios, foram selecionados 12 peptídeos antimicrobianos para serem testados como ligantes no processo de docking molecular. E o processo de docking molecular consistiu na seguinte seleção de etapas. Primeiramente, a seleção da MPRO, mais especificamente a estrutura tridimensional 6LU7, que é um complexo do PDB composto pela MPRO e um ligante N3, que pode ser visualizado aqui ao lado. Para a realização do docking, esse ligante precisou ser separado do receptor e foi aplicada uma minimização de energia, a adição de hidrogênios polares, remoção das moléculas de água e adição das cargas de Kalman no receptor. Por fim, verificou-se as coordenadas do sítio ativo através do software Discovery Studio Visualizer, que definiu esse sítio ativo a partir da posição do ligante N3, e também selecionou-se um grid box de dimensões 60 por 60 por 60, que eram as dimensões necessárias para caber todo o complexo, e também utilizando um espaçamento de 0,375 angstrom. O docking ele foi realizado utilizando o Autodock Vina e usou como controle o ligante N3, presente nos diversos estudos que basearam a nossa metodologia. E também a comparação dos nossos resultados com os demais resultados da literatura. Por fim, a dinâmica molecular ela foi utilizada sobre os ligantes que apresentaram melhores energias de ligação na etapa do docking molecular. O software utilizado foi o GROMACS. Esse foi o campo de força utilizado. Utilizou-se solvatação explícita em água, SPC, com caixa cúbica de 1 nanômetro, utilizando substituição das moléculas de água por íons,
minimização de energia e restrição de posição. As métricas analisadas e obtidas a partir da dinâmica molecular foram os gráficos de energia do complexo, RMSD, que mostra justamente a estabilidade do complexo ao longo do tempo, e o RMSF, que mostra a flexibilidade do complexo ao longo do tempo. Por fim, os resultados encontrados podem ser visualizados nas seguintes tabelas. Essa primeira tabela apresenta o resultado dos 5 melhores ligantes no docking molecular, com as menores energias de ligação. E aqui ao lado, pode-se verificar a comparação dos valores da energia de ligação do ligante N3 em relação a outros estudos. Essa visualização do resultado da N3 com os outros estudos, ela demonstra diferenças no nosso pipeline em relação aos pipelines usados nos estudos, o que justifica essa variação nessa energia de ligação. Mas verifica-se claramente que com o nosso pipeline, essa energia de ligação ela acaba sendo sempre um pouco mais alta do que a dos demais estudos. Então, o que também demonstra que os ligantes encontrados, eles apresentam bons resultados de energia de ligação quando comparado aos demais estudos, justamente porque o nosso pipeline ele faz com que essas energias de ligação sejam apresentadas com valores mais altos. Por fim, os resultados da dinâmica molecular podem ser sumarizados nos seguintes gráficos. O RMSD da calata B1, que apresenta uma estabilização depois de um certo tempo da execução da dinâmica, né? Ele entra em estabilização, apresentando pouquíssima variação, tal qual o VHL2. E aqui também tem um resumo das energias médias do processo da dinâmica molecular e também do intervalo de RMSF durante a dinâmica molecular. Em síntese, o estudo ele simulou as interações de peptídeos antimicrobianos de planta com a main protease do novo coronavírus, apresentando algumas das suas especificidades. E, por fim, considerando a literatura de base, se torna claro que os antimicrobianos testados, eles de fato apresentam energias de ligação que podem colocá-los como potenciais candidatos para o desenvolvimento de fármacos para o combate ao coronavírus sobre a sua principal enzima. E, por fim, evidencia-se também através da dinâmica molecular que esses ligantes eles apresentam baixos valores de energia e apresentam uma boa estabilidade e equilíbrio do sistema em situações ali que se aproximam de um sistema biológico, claro, com as limitações de uma simulação computacional. E, por fim, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, Thais Gaudêncio. Além disso, eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Inteligência Artificial ARIA, que me possibilitou tanta essa oportunidade de aprendizado. E, por fim, agradecer à Propesc, ao FPB e ao CNPq por fomentar o desenvolvimento deste projeto.